Bem, ah, vamos falar sobre os benefícios de você ser o templo do Espírito Santo. Na verdade, há benefícios em ser o templo do Espírito Santo, em ser o templo do Espírito Santo. Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, Ele guiou o seu povo pelo deserto, sustentou o seu povo pelo deserto, cuidava deles, protegia eles. Mas Deus desejou habitar no meio deles. No livro de Êxodo capítulo 25, no seu verso 8, diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o farei. E em Levíticos capítulo 26, no seu verso 11, diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. 13. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosses seus escravos, e quebrei os timões de vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Aqui nos mostra de que Deus, na verdade, Ele deseja habitar no meio do seu povo. Por isso que disse para Moisés: Construa-me uma tenda para que eu habite no meio do meu povo. E assim fizeram, e Deus habitou no meio do seu povo. Por vários anos, Deus habitou em tendas. Deus habitou em tenda, até que um homem chamado Davi decidiu construir uma casa de pedra ou um templo para o Senhor. E Deus disse: Davi, você não construirá, mas o seu filho irá construir o meu templo. E passando-se anos e anos, Deus habitando em templos, e o povo de Israel vinham sempre oferecer sacrifício, dar as suas ofertas ao Senhor no templo em Jerusalém. Até que Jesus veio, e no tempo de Jesus os sacrifícios eram feitos. Mas quando Jesus morreu na cruz, as coisas mudaram. Deus já não habita em tendas. Deus não habita em templos feitos pelos homens, mas agora Deus habita em templos que Ele mesmo fez, que o próprio homem, o corpo que nós temos, ele é o santuário, ele é a casa de Deus. Ele é a casa de Deus. Todo aquele que é filho de Deus também é templo do Senhor. É templo do Senhor. Assim como Deus desejou habitar no meio do seu povo, entendes? Desejou habitar no meio do seu povo, no seu templo, feito com pedras, feito com mãos do homem. Ele deseja agora habitar em nós. E nós e todos aqueles que são filhos vivem cientes de que eles também são templos do Senhor, onde que o Espírito Santo habita, onde que o Espírito Santo vive, nos instruindo, nos guiando
o povo de Israel se beneficiavam da presença do Senhor. Se beneficiavam da presença do Senhor. E uma das coisas que o povo de Israel, se eles recebiam ou se beneficiavam, sim, é da presença do Senhor. No meio deles, eles sabiam que Deus estava lá. Eles se beneficiavam da ajuda de Deus imediata, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, do sustento de Deus. Deus provia, cuidava, sustentava. E eles sabiam que nunca estão só. Assim como nós, filhos de Deus, templos do Senhor, sabemos que não estamos só. Sabemos que não estamos só. Sabemos e vivemos cientes de que nós somos o templo do Senhor. E como templo do Senhor, há benefícios. E quais são esses benefícios? Os benefícios que nós temos é desfrutamos da presença do Senhor. Desfrutamos do agir do Senhor, da proteção do Senhor, da instrução do Senhor, até do poder do Senhor. Deus não habita em tendas, não habita em templos feitos pelas mãos, mas habita nos homens. Habita nos homens. Aleluia. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Assim como o povo hebreu estavam adorando a Deus, quando aquela nuvem estava diante do templo e Moisés estava dentro do templo falando com o Senhor, assim devemos viver, assim devemos fazer. Sabemos que a presença do Senhor está em nós, e se a presença do Senhor está em nós, nós devemos saber de que Deus deve ser adorado porque Ele é maior, porque Ele é o soberano, porque Ele é Deus. O povo de Israel, eles ficavam em pé e adoravam o Senhor, porque sabiam que a presença do Senhor estava lá e Moisés falava com Deus. Naquele momento, eles estavam a adorar. Então, em todo momento, nós devemos adorar, porque sabemos que em todo momento o Senhor está em nós, Ele habita em nós. Habita em nós, sim. Podemos ver em Êxodo 33, no seu verso 10. O povo de Israel ficavam em pé, adorando ao Senhor, adorando a Deus, quando aquela nuvem estava diante da tenda. Se vivermos cientes da presença do Senhor, então nós iremos adorar ao Senhor, porque sabemos que Ele está em nós e precisamos o adorá-lo. Precisamos o adorá-lo. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, no seu verso 21, diz assim: ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Em Hebreus capítulo 13, no seu verso de 15 a 16, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no seu verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 6, no seu verso 19 e 20. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui nos mostra claramente de que os nossos corpos, eles são templo do Espírito Santo. Eles são o habitar do Espírito Santo. E se é o habitar do Espírito Santo, significa que ele é santo e é sagrado, que o nosso corpo ele é sagrado. E se ele é sagrado, precisamos viver uma vida reta, uma vida que na verdade que nos afasta de todo tipo de pecado. Devemos nos esforçar e devemos sempre oferecer nosso corpo como sacrifício a Deus, porque nós somos o templo do Senhor. E os benefícios são esses: desfrutamos da presença do Senhor, desfrutamos da proteção, da provisão e do poder de Deus em nossas vidas. Amém. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente e partilhe.